Platão e os outros companheiros de Sócrates. Por George Grote. Volume 1, Parte 3. Aberdeen University Press. Uma nova edição. Em 4 volumes. Este audiolivro foi traduzido por meio de inteligência artificial generativa a partir da obra em inglês disponível no site The Project Gutenberg. Bem-vindo à jornada. Capítulo 1, Parte 3. Nota 80. Cícero, de Natura Deorum, Livro 3, Capítulo 14, Seção 35. Doutrina de Heráclito, processo perpétuo de geração e destruição, tudo flui, nada permanece, transição dos elementos uns dos outros, em ambos os sentidos. Os exegetas seguidos por Lucrécio e Cícero entenderam que Heráclito proclamara o fogo como elemento universal e onipresente da natureza, 81 assim como Tales havia reconhecido a água. E Anaxímenes voar essa interpretação era favorecida por algumas passagens marcantes de Heráclito, mas, quando reunimos tudo o que dele resta, parece que sua doutrina principal não era física, mas metafísica ou ontológica. A falta de termos gerais adequados levou-o a revesti-la de uma multiplicidade de ilustrações simbólicas, entre as quais o fogo era apenas uma, embora a mais proeminente e significativa. 82 Xenófanes e os Eleatas tinham reconhecido, como única realidade objetiva, uma substância única e extensa, ou um ente absoluto, ens, perpétuo, infinito, indeterminado, incapaz de mudança ou modificação. Eles negavam a realidade objetiva do movimento, da mudança, da geração e da destruição, considerando tudo isso como puramente relativo e fenomenal. Heráclito, ao contrário, negava qualquer coisa que tivesse a natureza de um substrato permanente e perpétuo. Ele não admitia como permanente e perpétuo senão o processo de mudança, a sequência alternada de geração e destruição, sem começo nem fim, sendo geração e destruição, na realidade, coincidentes ou idênticas, dois lados de um mesmo processo, uma vez que a geração de um estado particular era a destruição do seu contrário antecedente. Toda a realidade consistia na sucessão e transição, no vir e ir desses estados finitos e particulares. Aquilo que ele concebia como infinito e universal era o processo contínuo de transição de um estado finito para o seguinte, o trabalho perpétuo de destruição e geração combinadas, que encerrava um estado finito para abrir lugar ao seu contrário e sucessor. Nota 81. A alguns pareceu que Heráclito mal distinguisse o fogo do ar. Aristóteles, de Anima, Livro I, Capítulo 2, Sexto Empírico, contra os matemáticos, Livro 7, parágrafos 127 a 129, e Livro 9, parágrafo 360. Nota 82. A exposição da filosofia de Heráclito, na segunda edição da obra Philosophie der Griechen de Zeller, volume I, páginas 450 a 496, é instrutiva. Marbais também é útil, Geschichte der Philosophie, páginas 46 a 49, e sua exposição, de orientação hegeliana, sobre Heráclito é desenvolvida mais amplamente por Ferdinand Lassalle na obra Die Philosophie Heracleitus des Dunklen, publicada em 1858. Esta última obra é muito extensa e minuciosa, lançando grande luz sobre um assunto essencialmente obscuro e difícil. Variedade de metáforas empregadas por Heráclito, significando a mesma doutrina geral. Esse processo infinito de transição, ou ato sempre renovado de geração e destruição num só, foi representado por Heráclito sob uma variedade de metáforas e símbolos: o fogo consumindo o próprio combustível, um curso de água sempre fluindo, correntes opostas que se encontram e combatem, o caminho de cima para baixo e o caminho de baixo para cima, sendo um e o mesmo, guerra, conflito, destino penal ou justiça retributiva, a lei ou decreto de Zeus que realiza cada condição finita das coisas. Em seguida, destrói a sua própria realidade para dar lugar ao seu contrário e sucessor. Os particulares são gerados e destruídos sucessivamente, sem que nenhum deles jamais atinja uma existência permanente. 83 Apenas o processo universal de geração e destruição permanece. Não há esse, mas um perpétuo fire, vir a ser uma transição do esse ao não-esse, do não-esse ao esse, com uma parada intermediária temporária entre ambos. Um encontro e confluência incessantes do fluxo da geração com o fluxo oposto da destruição. Uma sucessão rápida e instantânea, ou melhor, coincidência e fusão de contrários. Vivo e morto, acordado e adormecido, claro e escuro, convergem um ao outro ou retornam um ao outro. Tudo se torce no seu contrário,
tudo ao mesmo tempo é e não é. 84. Nota 83. Platão, Diálogo Cratiros, página 402, e Diálogo Teetetus, páginas 152 e 153. Plutarco, sobre o Teia em Delfos, capítulo 18, página 392. Pois não é possível entrar duas vezes no mesmo rio, segundo Heráclito, nem tocar duas vezes uma substância mortal na mesma disposição, mas, pela rapidez e pela velocidade da mudança, ele a dispersa e novamente a reúne, ou, melhor dizendo, nem novamente, nem depois, mas ao mesmo tempo ela se compõe e se desfaz, avança e se retira. Por isso, o que está vindo a ser nem sequer alcança o ser, porque o processo de geração jamais cessa ou permanece, mas sempre muda a partir de uma semente, destruindo as primeiras gerações e idades à medida que outras surgem depois delas. Clemente de Alexandria, Stromateis, livro V, capítulo 14, página 711. O cosmos, o mesmo para todos, nenhum dos deuses nem dos homens o fez, mas ele sempre foi e será um fogo eternamente vivo, acendendo-se em medidas e apagando-se em medidas. Compare também Eusébio, Preparação Evangélica, livro 14, capítulo 3, seção 8, Diógenes Laércio, livro 9, seção 8. Nota 84. Platão, Diálogo Sofista, página 242. Pois aquilo que está sempre em conflito se harmoniza. Plutarco, Consolação a Apolônio, capítulo 10, página 106. Quando é que a morte não está em nós mesmos? E, como diz Heráclito, o vivo e o morto são o mesmo, assim como o que está desperto e o que dorme, e o jovem e o velho, pois, ao mudar, estes se tornam aqueles, e aqueles, ao mudar de novo, tornam-se estes. Nada permanente, exceto a lei do processo e a implicação dos contrários, a força transmutadora. A fixidez dos particulares é uma ilusão, na medida em que existe, é um pecado contra a ordem da natureza. A lei universal, destino ou ação divina, segundo Heráclito, consiste nesse processo incessante de geração e destruição, nessa alternância de contrários. Para que tal lei se realizasse plenamente, cada uma das manifestações particulares deveria aparecer e desaparecer instantaneamente, não ter duração própria, mas ser imediatamente suplantada pelo seu contrário. E isso acontece em grau elevado, mesmo nos casos em que não parece acontecer. O rio nos parece inalterado, embora a água que tocamos há pouco já tenha escoado. 85 Nós e tudo ao nosso redor estamos em movimento rápido, embora pareçamos estacionários. A aparente identidade fixidez é, portanto, uma ilusão. Mas Heráclito não parece ter pensado que sua força universal absoluta fosse onipotente, ou que se realizasse com precisão em todos os particulares. Certas manifestações positivas e particulares, uma vez produzidas, possuíam certo grau de fixidez, mantendo-se por mais ou menos tempo antes de serem destruídas. Havia uma diferença, sob esse aspecto de durabilidade comparativa, entre um particular e outro. Um era mais durável, outro menos. 86 Contudo, de acordo com a lei ou destino universal, cada particular deveria simplesmente fazer sua aparição, para então ser suplantado e reabsorvido, de modo que o tempo durante o qual permanecia em cena era, por assim dizer, uma usurpação injusta, conquistada à custa do direito igual do próximo que deveria surgir, e pela suspensão da agência negativa do universal. Daí nasce uma antítese ou hostilidade entre, de um lado, a lei ou processo universal, e, de outro, a persistência dos estados particulares. A lei ou processo universal é ao mesmo tempo gerador e destruidor, positivo e negativo, mas as realidades particulares nas quais ele se manifesta são todas positivas, sucedendo cada uma a sua antecedente e esforçando-se por manter-se contra a negatividade ou interferência destrutiva do processo cósmico, essencialmente movente, destruidor e renovador. Heráclito condena tais pretensões dos estados particulares à estabilidade separada, na medida em que elas retardam a ação legítima da força universal no trabalho de destruição e renovação. Nota 85. Aristóteles, Sobre o Céu, de Caelo, livro 3, capítulo 1, página 298b. 30, Física, livro 8, capítulo 3, página 253b. 9. Alguns dizem que, entre os entes, não há uns que se movam e outros não, mas que todas as coisas se movem, e sempre, porém,
esse fato escapa à nossa percepção. Palavras que, sem dúvida, se referem a Heráclito. Ver pré-ler, História da Filosofia Grega e Romana, seção 47. Nota 86. Lassalle, Filosofia des Heracleitos, volume I, páginas 54 e 55. Por outro lado, as existências sensíveis exibem diferenças graduais ou de medida, conforme nelas predomine ou não o momento do ser fixo sobre a inquietude do devir, e essa gradação formará, assim, ao mesmo tempo, o fio condutor para a classificação das diferentes formas de existência. Ilustrações pelas quais Heráclito simbolizou sua força perpétua, destruidora e geradora. A teoria de Heráclito, portanto, não reconhecia qualquer substrato permanente, nem material nem imaterial, nenhuma categoria de substância ou de qualidade, mas apenas um princípio incessante de movimento ou mudança, geração e destruição, posição e negação, sucedendo-se imediatamente ou coincidindo entre si. 87 é esse princípio ou força eterna que ele designa sob tantas expressões ilustrativas: o comum, o universal, o que tudo abrange, o que governa, o divino, o nome. Ou a razão de Zeus, o fogo, a corrente dos opostos, o conflito ou guerra, o destino, a justiça, a medida equitativa, o tempo ou o sucessivo, e se a maneira mais enfática de apresentar essa teoria consistia em encarná-la na coincidência ou coafirmação dos contrários. Muitos dos ditos citados e preservados de Heráclito são dessa natureza paradoxal. 88 Outros simplesmente afirmam um fluxo perpétuo, a mudança ou transição, sem menção explícita de contrários. Estes, contudo, embora não expressos, devem ser subentendidos, pois a mudança era concebida como mudança de um contrário para o outro. 89 Na concepção heraclítea, forças contrárias entram simultaneamente em ação, destruição e geração se efetuam sempre juntas. Não há negativo sem positivo, nem positivo sem negativo. 90. Nota 87. Aristóteles, Sobre o Céu, de Caelo, livro 3, capítulo 1, página 298b. 30. Outros dizem que todas as outras coisas nascem e fluem, e que nada existe de modo fixo, apenas uma única coisa permanece, da qual todas as demais naturalmente se transformam. Isso é, ao que parece, o que desejam dizer tanto muitos outros quanto Heráclito de Éfeso. Ver a explicação desse trecho em Lassalle, volume 2, páginas 21, 39 e 40, baseada no comentário de Simplício. Ele o interpreta como uma lei universal ou força ideal, a ideia pura do devir em si mesma, página 24, e uma potência não sensível, página 25. Ainda assim, no volume I, página 55 de sua extensa exposição, Lassalle afirma, sobre a teoria de Heráclito. Aqui, pela primeira vez, as determinações sensíveis são reduzidas a meras formas diferentes, e absolutamente transitórias umas nas outras, de um substrato idêntico que lhes está subjacente. Mas essa última expressão parece contradizer o tom e a peculiaridade da própria explicação de Lassalle acerca da doutrina heraclítea. Ele insiste quase em todas as páginas, compare volume 2, página 156, que o universal de Heráclito é devir puro, processo puro, constante, gerador. Esse processo não pode, com propriedade, ser chamado de substrato, e Heráclito não admitia nenhum. Ao rejeitar qualquer substrato, ele permaneceu isolado. Lassalle mostra cuidadosamente que o fogo não era tomado por Heráclito como substrato, como a água fora por Tales, mas como símbolo da força ou lei universal. Na teoria de Heráclito, nenhum substrato era admitido, nenhum todite, este algo, ou ousia, substância. Isso se harmoniza com o que Aristóteles observa sobre o apeiron, o ilimitado, em Física 3. 6, página 22-31. Assim, não se deve tomar o ilimitado como um ente definido, como um homem ou uma casa, mas como se diz da dia ou da competição, cujo ser não consiste em uma substância, mas está sempre em geração ou corrupção, mesmo que limitado, ainda assim, sempre diverso e sempre outro. Nota 88. Aristóteles, ou Pseudo-Aristóteles, Sobre o Mundo, de Mundo, capítulo 5, página 396b e 20. Isso era também o que dizia Heráclito, o obscuro, reunião das coisas inteiras e não inteiras, o convergente e o divergente, o consonante e o dissonante, e que de todas as coisas uma surge, e de uma, todas. Heraclides,
Alegorias, citado em Selir Machir, Heracleitos, página 529. Nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. Platão, Sofista, página 242. O que diverge está sempre em harmonia. Aristóteles, Metafísica 3. 7, página 1012b 24. A doutrina de Heráclito parece afirmar que tudo é e não é, tornando todas as coisas verdadeiras. Aristóteles, Tópicos 8. 5, página 155b. Por exemplo, que o bem e o mal são o mesmo, como diz Heráclito. Também Aristóteles, Física I, 2, página 185b. Compare as várias fórmulas heraclíticas citadas em Pseudo-Orígenes, Refutação das Heresias, fragmento 9. 10, e em Criche, Pesquisas no Campo da Filosofia Antiga, volume I, páginas 370 a 468. Bernas e Lassalle, volume I, página 81, defendem, com boas razões, contra Zeller, página 495, que os seguintes versos de Parmênides se referem a Heráclito, aqueles para os quais o ser e o não ser são considerados o mesmo e não o mesmo. O caminho de todos é reversível. O comentário de Alexandre de Afrodísias sobre a metafísica diz: assim, Heráclito, ao dizer que toda coisa é e não é, e que os opostos coexistem, estabelecia que a contradição é verdadeira ao mesmo tempo, e afirmava que todas as coisas são verdadeiras. Lassalle, página 83, uma das metáforas usadas por Heráclito para ilustrar sua teoria das forças opostas coexistentes foi a imagem de dois serradores puxando e empurrando a mesma serra. Ver Bernas, Heraclitia, parte I, página 16, Bonn, 1848. Nota 89. Aristóteles, Física 8. 3, página 253b 30. Pois a mudança é rumo ao contrário. Também em livro 3, capítulo 5, página 205 a 6. Pois todas as coisas mudam do contrário para o contrário, como do quente para o frio. Nota 90. Lassalle, Heracleitos, volume I, página 323. Água, intermediária entre fogo, ar e terra. Tal era o fundamento metafísico ou lógico da filosofia de Heráclito, a ideia de um processo eterno de mudança, que se manifesta na destruição e renovação perpétuas das realidades particulares, mas que, em si, não possui realidade distinta à parte delas, existindo apenas nelas como princípio imanente ou condição. Esse princípio, pela falta de termos abstratos apropriados, ele exprimia numa variedade de fórmulas simbólicas e metafóricas, entre as quais o fogo ocupava lugar de destaque. 91 mais. Embora o fogo fosse assim frequentemente usado para designar o próprio princípio ou processo ideal, a mesma palavra também era empregada para indicar aquele dos elementos que constituía a manifestação mais imediata do princípio. Neste último sentido, o fogo era o primeiro grau da realidade nascente, o segundo grau era a água, o terceiro a terra. Essa progressão, fogo, água, terra, constituía, na linguagem heraclítea, o caminho descendente, que era o mesmo que o caminho ascendente. Da terra à água e novamente ao fogo. A morte do fogo era a sua transição para a água, a da água era a sua transição, em parte para a terra, em parte para a chama. Assim como o fogo era o tipo da mobilidade extrema, da geração e destruição perpétuas, a terra era o tipo da existência fixa e estacionária, resistindo o máximo possível ao movimento ou à mudança. 92 A água ocupava a posição intermediária entre os dois. Nota 91. Ver uma passagem marcante citada de Gregório de Nissa por Lassalle, volume I, página 287, ilustrando esse caráter do fogo. A chama de uma lâmpada parece permanecer a mesma, mas é apenas uma sucessão de partículas inflamadas, cada qual acendendo-se e apagando-se no mesmo instante. Assim como o fogo sobre o pavio parece, à visão, ser sempre o mesmo, pois a continuidade constante do movimento mostra indivíduo e uno consigo mesmo, mas, na verdade, está sempre sucedendo a si mesmo, nunca permanecendo o mesmo, pois a umidade puxada pela ação do calor ao mesmo tempo se inflama e, queimada, se transforma em cinza. Nota 92. Diógenes Laércio, livro 9, seção 9, Clemente de Alexandria, Stromateis, livro V, capítulo 14, página 599,
Livro Vi, capítulo 2, página 624. As transformações do fogo são, primeiro, mar, e do mar, a metade torna-se terra, e a metade, PRSTR. A expressão, PRSTR, é analisada em detalhe por La Salle, Heracleitos, volume 2, páginas 87 e 90. Ver também Brandis, Anducho der Griechische Philosophie, seção Schley, página 164, e Plutarco, sobre o frio primordial, capítulo 17, página 952f. A distinção que Heráclito estabelece, mas não delimita nem preserva com nitidez, entre o fogo ideal ou processo universal, e o fogo elementar ou primeiro estágio em direção à realização, é evidenciada por La Salle, Heracleitos, volume 2, p. 25, 29. Sol e estrelas, não corpos sólidos, mas agregações meteóricas dissipadas e renovadas, eclipses, ecroses, ou destruições do cosmos pelo fogo. Heráclito concebia o Sol e as estrelas não como corpos sólidos, mas como agregações meteóricas perpetuamente dissipadas e perpetuamente renovadas, ou alimentadas, pela exalação que sobe da água e da terra. O Sol extingue-se e reacende-se em medida e proporção adequadas, sob a vigilância das Erinhas, satélites da justiça. Essas luzes celestes estavam contidas em recipientes, ou calhas, cuja face aberta se voltava para a nossa visão. No caso dos eclipses, o recipiente era por certo tempo invertido, de modo que o lado escuro se apresentava a nós, e as diferentes fases da Lua eram ocasionadas pela rotação gradual do recipiente em que sua luz se continha. Também para os fenômenos do trovão e do relâmpago, Heráclito ofereceu explicações, referindo as agregações e conflagrações de nuvens e a correntes violentas de ventos. 93 Outra hipótese foi frequentemente atribuída a Heráclito, e veio de fato a ser adotada por vários estoicos em épocas posteriores, a de que haveria um momento em que todas as coisas existentes seriam destruídas pelo fogo, ecroses, e de que, depois, seriam novamente reconduzidas à realidade numa série renovada de mudanças. Mas essa hipótese parece ter sido concebida por ele mais metafísica do que fisicamente. O fogo não era destinado a designar o processo físico de combustão, mas era uma expressão simbólica do processo universal, da ação perpétua, conjunta de destruição e renovação, que se manifesta no surgimento e reabsorção dos particulares, e que não possui outra realidade senão como imanente a esses particulares. 94 O cosmos determinado do momento presente é perpetuamente destruído, passando ao fogo ou ao indeterminado, ele é perpetuamente renovado, ou passa do fogo à água, à terra, do indeterminado às diversas modificações determinadas. Ao mesmo tempo, embora Heráclito pareça ter empregado principalmente esses símbolos para significar ou tipificar uma concepção metafísica, não havia, nem mesmo em sua própria mente, uma apreensão clara dessa generalidade abstraída de todos os símbolos, de modo que a ilustração terminou por valer como fato físico em si, e assim foi entendida por muitos. 95 A linha divisória entre o que ele pretendia como processo ideal ou metafísico e o processo elementar ou físico não é fácil de traçar nos fragmentos que hoje possuímos. Nota 93. Aristóteles, Meteorológicos, Meteorológica, livro 2, capítulo 5, página 355 a. Platão, República, livro Vi, página 498 c11. Plutarco, sobre o exílio, capítulo 11, página 604 a. Plutarco, sobre Ísis e Osíris, capítulo 48, página 370. Diógenes Laércio, livro 9, seção 10. Plutarco, Opiniões dos Filósofos, Placita Philosophorum, livro 2, seções 17, 22, 24 e 28, páginas 889 a 891. Stobel, Antologia Física, Eclogae Physicae, livro I, página 594. Sobre a doutrina dos estoicos, construída em parte sobre a de Heráclito, ver Cícero, de Natura Deorum 2. 46, Sêneca, Questões Naturais 2. 5 e vi. 16. Nota 94. Aristóteles, ou Pseudo-Aristóteles, sobre o mundo, de mundo. De todas as coisas, uma, e de uma, todas as coisas. Nota 95. Ver La Salle, Heracleitos, volume 2, seções 26, 27,
páginas 182-258. Compare, sobre o sentido obscuro e discutido da Ekrosis Heraclitia, a conflagração cósmica, Seleyer Machir, Heracleitos, página 103, Zeller, Filosofia dos Gregos, volume I, páginas 477 e 479. A palavra diacosmis constitui o antônimo, na linguagem de Heráclito, de Ekrosis. La Salle cita uma passagem de filósofo judaico, Filo Judaeus, que ilustra o movimento Heraclite da unidade ideal para a totalidade dos particulares sensíveis, e depois o retorno. O Logos, que nasce em torrentes, conduz todas as coisas para o cosmos e as reconduz ao cosmos, nada supondo existir independente de Deus, sendo companheiro da doutrina heraclítea, introduz a saciedade e a profecia, o todo como um e o um como todo, por meio da alternância. Aqui, coros, saciedade, e xismosnas, profecia e oráculo, são usados para ilustrar a mesma oposição ideal que diacosmis e ekrosis, La Salle, volume I, página 232. Suas doutrinas sobre a alma humana e o conhecimento humano. Toda a sabedoria reside na sabedoria universal, a razão individual nada vale. A mesma mistura de metafísica e física, do abstrato e do concreto sensível, aparece nas afirmações que restam de Heráclito sobre a alma humana e o conhecimento humano. A alma humana, segundo ele, era uma emanação ou parte exterior do universal 96, o fogo, o movimento perpétuo ou a vida das coisas. Como tal, sua natureza era estar sempre em movimento, mas ela se via aprisionada e obstruída pelo corpo, que representava o estacionário, o fixo, o particular, aquilo que mais resistia à força universal da mudança. Enquanto o homem vive, sua alma ou mente, embora assim confinada, participa em maior ou menor grau do movimento universal, mas, quando ele morre, seu corpo deixa de participar dele e torna-se, por isso, vil, apto apenas a ser lançado fora como esterco. Cada homem, considerado isoladamente, era irracional. 97 A razão pertencia apenas ao universal ou ao todo, com o qual a mente de cada homem vivo estava em conjunção, renovando-se por uma absorção perpétua, inspiração ou inalação, transição vaporosa. Impressões através dos sentidos e dos poros, e C durante o sono, uma vez que todos os meios de comunicação, exceto aqueles mantidos pela respiração, eram suspensos, a mente tornava-se entorpecida e destituída de memória. Como brasas quando afastadas do fogo, ela perdia o calor e tendia à extinção. 98 Ao despertar, recuperava sua plena comunicação com a grande fonte de inteligência exterior, o processo universal e tudo abrangente de vida e movimento. Ainda assim, embora essa fosse a única fonte de inteligência aberta a todos os homens despertos, a maioria não era capaz de discerni-la por si mesma, nem de compreendê-la com facilidade, mesmo quando lhes era apontada. Embora acordadas, tais pessoas não eram menos inconscientes ou esquecidas do processo em curso ao seu redor do que se estivessem dormindo. 99 Os olhos e ouvidos de homens de alma bárbara ou obtusa forneciam-lhes informações falsas. 100 Eles se enganavam por seguir suas próprias impressões ou julgamentos individuais. Viviam como se a razão ou inteligência pertencesse a cada homem em separado. Mas o único caminho para alcançar a verdade consistia em renunciar a toda razão particular e seguir a razão comum ou universal. A mente de cada homem precisava tornar-se idêntica e familiar a esse processo comum que dirigia e transformava o todo. Na medida em que o fizesse, alcançava a verdade, sempre que seguisse algum juízo privado ou separado. Caía no erro. 101 O grau supremo dessa separação do julgamento individual se manifestava durante o sono, quando cada homem deixava o mundo comum para recolher-se a um mundo próprio. 102. Nota 96. Sexto empírico, contra os matemáticos, adversus mathematicus, 7. 130. A porção que, vinda do que nos circunda, tornou-se estranha aos nossos corpos. Plutarco, Banquetes, Simposiaca, página 644. Cadáveres são mais desprezíveis do que esterco. Plutarco, Opiniões dos Filósofos, Placita Philosophorum, I, 23, página 884. Trecho grego traduzido. Heráclito eliminou a quietude e a imobilidade do conjunto das coisas, pois isso pertence aos mortos. Nota 97. Ver Seleyer Machir, Heracleitos, página 522, Sexto Empírico, contra os matemáticos 8.
286. Nota 98. A passagem de sexto empírico, contra os matemáticos 7. 127 e 134, é curiosa e instrutiva acerca de Heráclito. Para o físico, Heráclito, agrada que aquilo que nos circunda seja ao mesmo tempo racional e dotado de inteligência. Ao sorvermos esse logos divino pela respiração, tornamo-nos inteligentes, durante o sono, porém, ficamos esquecidos, e ao despertar novamente nos tornamos conscientes. Pois, no sono, quando se fecham os poros sensoriais, o intelecto dentro de nós se separa da afinidade que possui com o que nos circunda, restando apenas a aderência pela respiração, como uma raiz tênue. Separado, ele perde o poder de recordar que antes possuía. Em estado de vigília, porém, avançando novamente pelos poros sensoriais como se fossem janelas e unindo-se ao que nos circunda, ele recebe a força racional. Segue-se a comparação com brasas aproximadas ou afastadas do fogo. A versão estoica dessa doutrina pode ser vista em Marco Aurélio, 8. 54. Não apenas respirarmos junto com o ar que nos circunda, mas também pensarmos junto com o intelecto que tudo circunda. Pois o poder intelectual está difundido por toda parte e acessível a quem deseja absorvê-lo, assim como o ar o está àquele que respira. Os estoicos, que retomaram a doutrina de Heráclito com maior abstração, distinguiram aspectos que, para ele, eram uno. A inalação física do ar. A afluência metafísica da inteligência. A inspiração literal e metafórica. A expressão toperiekon, o que circunda, tal como ele a concebia, não designava uma região fixa, mas o movimento circular ou rotatório dos elementos, fogo, água, terra, em transformação mútua. Ver La Salle, volume 2, páginas 119 e 120. Essa transição também é denotada pela palavra anatemíasis no sentido heraclíteo, citada por Aristóteles em De Anima I, 2, 16. Nota 99. Sexto empírico, contra os matemáticos 7. 132, cita aqui as primeiras palavras do Tratado de Heráclito, compare também Aristóteles, Retórica 3. 5. Embora este logos exista, os homens tornam-se incompreensivos, tanto antes de ouvi-lo quanto ao ouvi-lo pela primeira vez, e as ações que fazem quando despertos escapam aos outros homens, assim como esquecem o que fazem dormindo. Nota 100. Sexto empírico, contra os matemáticos 7. 126, citação de Heráclito. Nota 101. Sexto empírico, contra os matemáticos 7. 133, palavras de Heráclito. Por isso é preciso seguir o comum, e embora o logos seja comum, a maioria vive como se tivesse uma inteligência particular. Mas essa inteligência não é senão a explicação do modo pelo qual o universo inteiro é administrado. Por isso, sempre que participamos da memória dele, dizemos a verdade, e tudo que particularizamos, mentimos. Nota 102. Plutarco, sobre a superstição, capítulo 3, página 166c. Ver também o trecho de Clemente de Alexandria, Stromateis 4. 22, sobre a comparação do sono à morte feita por Heráclito. Explicação. Por razão universal, Heráclito não queria dizer a razão da maioria dos homens tal como é, mas tal como deveria ser. Ao denunciar os males do juízo privado, ele não queria que alguém pensasse como seus vizinhos ou como o público, que, para ele, estava igualmente errado individual e coletivamente. A razão universal a qual apelava era o processo perpétuo e governante da natureza, ignorado pela maioria, que se desvia em múltiplas direções errôneas. Nenhum homem possuía verdadeira razão, a menos que sua mente compreendesse o esquema geral do universo e se movesse em simpatia com seu movimento perpétuo e com a unidade dos contrários. O processo universal continha em si um conjunto correlato de opostos sucessivamente surgindo e desaparecendo. Conhecer o universal era reconhecer esses contrários como momentos correlatos e inseparáveis, não entidades independentes. Na medida em que a mente humana permanecesse afinada ao universal, possuía conhecimento verdadeiro, mas o corpo, com suas influências individualizantes, frequentemente rompia essa afinidade, mergulhando a maioria no erro. Nota 1103. Sexto empírico interpreta mal a teoria heraclítea quando a apresenta, 7. 134,
Como? As coisas que aparecem em comum são confiáveis, pois são julgadas pela razão comum, ao passo que as que aparecem a cada indivíduo são falsas. Heráclito, na verdade, denuncia toda a humanidade como estando em erro. Ver Orígenes, Filosofumena I 4, Diógenes Laércio, livro 9, seção 1. Nota 104. A analogia entre a mente individual e o processo cósmico, entre cognoscente e conhecido, foi retomada de várias formas pelos filósofos antigos. Aparece no Timaios de Platão, capítulo 20, página 47c. O princípio, o que está em movimento é conhecido pelo que está em movimento, foi afirmado por vários filósofos. Aristóteles, de Anima I, 2. Platão, Cratilos, página 412a. O conhecimento indica que a alma digna de razão segue as coisas enquanto elas se movem, nem ficando para trás, nem se adiantando. Filópono, comentando de Anima, é citado por Lassalle, volume 2, página 339. É por isso que ele, Heráclito, dizia que o conhecimento procede da evaporação, pois, estando as coisas em movimento, também aquilo que as conhece deve estar em movimento, para acompanhar e adequar-se a elas. Simplício, citado por Lassalle, página 341. Considerando que os seres estão em contínua mudança, e que o conhecimento ocorre pelo contato, ele desejava que o conhecedor estivesse sempre em movimento. Nota 105. Stobel, Antologia Física, Eclogae Physicae, página 58. E o trecho de filósofo judaico citado por Schleiermacher, página 437, e mais amplamente por Lassalle, volume 2, páginas 265-267, Quis rerum divinarum aeres, página 503, edição Mange. Pois um é o que provém dos dois contrários, quando ele é dividido, tornam-se reconhecíveis os contrários. Não é isso que os gregos dizem ser a descoberta grande e gloriosa de seu Heráclito, que ele proclamava como o princípio de sua filosofia. Mas isso é uma antiga descoberta de Moisés. Heráclito no polo oposto de Parmênides. O absoluto de Heráclito situa-se, assim, no polo oposto em comparação com o de Parmênides, é o absoluto movimento, mudança, geração e destruição, negação de toda substância e estabilidade. 106 Resistência temporária indevida de cada particular sucessivo à corrente destruidora e renovadora do universal. O real, segundo essa teoria, era uma generalização, não de substâncias, mas de fatos, eventos, mudanças, revoluções, destruições, gerações, e determinadas por uma lei de justiça ou necessidade que durava, e que somente ela durava, para sempre. Heráclito teve muitos seguidores, que adotaram sua doutrina total ou parcialmente, e que lhe deram desenvolvimentos aos quais ele próprio não aludira, e que talvez não tivesse reconhecido. 107 Ela se mostrou um tema apropriado para aqueles que, assumindo uma visão religiosa ou poética do universo, insistiam no valor transitório e desprezível das existências particulares e exaltavam a grandeza ou o poder do universal. A doutrina sugeriu muitas dúvidas e debates a respeito dos fundamentos da evidência lógica e da distinção entre verdade e falsidade, debates esses que serão mencionados mais adiante, quando nos ocupemos da época dialética de Platão e Aristóteles. Nota 106. O grande princípio de Heráclito, que Aristóteles enuncia para rejeitá-lo, Física 8. 3, p. 253, b. 10. Alguns afirmam que, entre os seres, não é que uns se movam e outros não, mas que todos se movem e sempre. Porém, isso escapa à nossa percepção, encontra-se hoje afirmado na filosofia física moderna. O Sr. Grove observa, em seu instrutivo tratado On the Correlation of Physical Forces, p. 22. A natureza não nos fornece indício algum de repouso absoluto. Toda a matéria, tanto quanto podemos perceber, está sempre em movimento, não apenas em massas, como nas esferas planetárias, mas também molecularmente, ou em toda a sua estrutura íntima. Assim, toda alteração de temperatura produz uma mudança molecular por toda a substância aquecida ou resfriada, forças químicas ou elétricas lentas, ações da luz ou forças radiantes invisíveis, estão sempre em atividade, de modo que, como fato, não podemos predicar de qualquer porção de matéria que esteja absolutamente em repouso. Nota 107. Muitas referências a Heráclito encontram-se nos livros recentemente publicados da Refutatio Heresium,
de Pseudo-Orígenes ou Hipólito, especialmente no livro 9, p. 279 e 283, edição Miller. A julgar por vários exemplos ali apresentados, parece que suas justaposições de predicados contraditórios com o mesmo sujeito seriam reconhecidas como paradoxos apenas em aparência, e não na realidade, se tivéssemos a sua própria explicação. Assim, ele diz, p. 282, que o puro e o corrupto, o potável e o não potável são um e o mesmo. Isso é explicado da seguinte maneira: o mar é o mais puro e o mais corrupto, para os peixes, é potável e nutritivo, para os homens, é não potável e destrutivo. Essa explicação parece ter sido dada pelo próprio Heráclito. O mar, diz ele, etc. São paradoxos apenas na aparência, o predicado relativo sendo afirmado sem menção de seu correlato. Quando se supre o correlato de cada predicado, não resta contradição alguma. Empédocles, sua doutrina dos 4 elementos e das 2 forças, movente e restritiva. Depois de Heráclito e, ao que parece, quase ao mesmo tempo que Parmênides, chegamos a Empédocles, cerca de 500-430 c., e sua memorável doutrina dos 4 elementos. Esse filósofo, um siciliano de Agrigento, cidadão distinto e de espírito popular, expôs suas ideias em poemas dos quais Lucrécio 108 fala com grande admiração, embora poucos fragmentos tenham sido preservados. Ele concordou com Parmênides e divergiu de Heráclito e dos filósofos juníacos ao rejeitar toda geração e destruição reais. 109 Aquilo que existia não havia sido gerado e não podia ser destruído. Empédocles explicou o que era, então, aquilo que os homens confundiam com geração e destruição. Existiam 4 elementos distintos: terra, água, ar e fogo, eternos, inesgotáveis, simples, homogêneos, iguais e coordenados entre si. Além dessas 4 substâncias, existiam também 2 forças em movimento, uma contrária à outra, amor ou amizade, que reunia os elementos, e ódio ou contenda, que os separava. Aqui estavam forças alternadas e conflitantes, ora aproximando diferentes porções dos elementos para formar um novo produto, ora desfazendo esse produto e separando seus elementos constituintes. Às vezes os muitos se combinavam em um, às vezes o um era decomposto em muitos. Geração era simplesmente essa combinação de elementos que já existiam separadamente, não a chamada existência de algo novo. Destruição era, de modo semelhante, a dissolução de algum composto, não o término de qualquer substância simples existente. As 4 substâncias simples ou elementos, aos quais Empédocles às vezes dá nomes de divindades populares, Zeus, Ere, Aidoneus etc., eram as raízes ou fundamentos de tudo. 110. Nota 108. Lucrécio, I. 731. E até mesmo os poemas de seu peito divino proclamam em alta voz e revelam descobertas admiráveis, de modo que ele mal parece ter sido criado da raça humana. Nota 109. Empédocles, fragmento V 7783, edição Karsten, p. 96. Não existe geração de nenhuma das coisas mortais, nem há qualquer fim funesto de morte destrutiva, mas apenas mistura e separação dos misturados, e é isso que, entre os homens, recebe o nome de geração. Aqui, fis é notável, em seu sentido primário, como derivado de Filmai, equivalente a Gênesis. Compare Plutarco, Adversus Colotem, p. 1111, 1112. Nota 110. Empédocles, fragmento V 55. As 4 raízes de todas as coisas. Construção do cosmos a partir desses elementos e forças, ação e reação de amor e ódio. O cosmos alternadamente feito e desfeito. A partir dos 4 elementos, atuados por essas 2 forças, abstrações ou personificações míticas, Empédocles mostrou como o cosmos foi construído. Ele supôs que ambas as forças operavam perpetuamente, mas não sempre com igual eficácia. Às vezes uma predominava, às vezes a outra, às vezes havia equilíbrio entre ambas. As coisas, portanto, passam por um ciclo perpétuo e constantemente renovado. A completa preponderância de amor reúne alternadamente todos os elementos em uma unidade compacta, enquanto o ódio é temporariamente eliminado. Em seguida, a ação deste último recomeça, e sobrevém um período em que amor e ódio agem simultaneamente, até que, por fim, o ódio se torna o mestre temporário,
e toda união é dissolvida. Mas essa condição não dura. Amor volta a atuar, produzindo uma combinação parcial e crescente dos elementos, e outro período começa, a ação simultânea das duas forças, que termina em um novo domínio de amor, união compacta dos elementos e exclusão temporária do ódio. 11. Nota 111 Zeller, Philos. Der Griech, volume I, p. 525-528, edição 2 nada. Ciclo empedocliano predestinado, domínio completo de amor, Safairus, domínio de ódio, separação dos elementos, astronomia e meteorologia. Este é o ciclo empedocliano das coisas, 1-2 divino ou predestinado, sem começo nem fim, substituição perpétua de compostos novos por antigos, constância apenas no princípio geral de combinação e dissolução. O cosmos que Empédocles se propõe a explicar tem início no período de domínio completo de amor, ou união compacta e indissoluta de todos os elementos. Ele concebe e diviniza esse estado sob o nome de Safairus, uma esfera única, harmoniosa, uniforme e universal, sem movimento, sem admitir partes ou existências separadas dentro de si, não exibindo distintamente nenhum dos quatro elementos, instabilista a luz, inabilis unda, uma espécie de caos. 13 No tempo prescrito pelo destino ou necessidade, a ação do ódio recomeça, penetrando gradualmente no interior de Safairus, agitando os membros do Deus um após o outro, 4 desunindo as partes entre si e distendendo a bola compacta em uma vasta massa porosa. Essa massa, sob as influências simultâneas e conflitantes de amor e ódio, distribui-se parcialmente em porções homogêneas, onde cada um dos quatro elementos se acumula isoladamente, e parcialmente em compostos ou substâncias individuais, onde dois ou mais elementos se encontram em conjunto. O semelhante tinha apetite pelo semelhante, ar pelo ar, fogo pelo fogo e assim por diante, e uma extensão adicional desse apetite produziu a mistura de elementos diferentes em compostos harmoniosos. Primeiro, o ar se desprendeu e ocupou uma posição envolvendo a massa central de terra e água. Em seguida, o fogo irrompeu e se colocou externamente ao ar, imediatamente em contato com a esfera cristalina mais externa, formada de ar condensado e congelado, que constituía a parede que circunda o cosmos. Um resíduo de fogo e ar ainda permanecia incorporado na terra, mas a maior parte de ambos se distribuiu de tal modo que o fogo ocupou a maior parte de um hemisfério, e o ar a maior parte do outro. 15 A rápida e uniforme rotação do cosmos, causada pelo fogo exterior, comprimiu os elementos internos, espremendo a água da terra como o suor do corpo vivo, e assim formou o mar. A mesma rotação fez a terra permanecer imóvel, contrabalançando e resistindo à sua pressão descendente, ou gravidade. 16 No curso da rotação, o hemisfério claro de fogo e o hemisfério relativamente escuro de ar alternadamente surgiam acima do horizonte, daí a alternância de dia e noite. Empédocles, como os pitagóricos, supunha que o Sol não era autoluminoso, mas um corpo vítreo ou cristalino que recolhia e refletia a luz do hemisfério de fogo. Ele considerava as estrelas fixas como presas à esfera cristalina exterior e girando com ela, enquanto os planetas se moviam livres, não presos a nenhuma esfera. 17 Ele supunha que as alternâncias de inverno e verão surgiam de uma mudança nas proporções de ar e fogo nas regiões atmosféricas. O inverno era causado por um aumento do ar, tanto em volume quanto em densidade, de modo a repelir o fogo exterior a uma distância maior da Terra, reduzindo assim o calor e a luz. O verão era restaurado quando o fogo, por sua vez aumentando, expulsava uma porção do ar, aproximava-se da Terra e transmitia a ela mais calor e luz. 18 Empédocles supunha ainda, e seus contemporâneos Anaxágoras e Diógenes sustentavam a mesma opinião, que a Terra era redonda e plana no topo e na base, como um tambor, que sua superfície havia sido originalmente horizontal em relação à rotação do cosmos ao seu redor, mas que depois se inclinara para baixo ao sul e para cima ao norte, de modo a ficar oblíqua. Daí ele explicava o fato de que o polo norte dos céus agora aparecia obliquamente elevado acima do horizonte. 19. Nota 112. Empédocles, fragmento V96, Karsten, p. 98. Assim, de fato, uma unidade aprendeu a formar-se a partir de muitos, e novamente, ao se separar, muitos se completam a partir de um. Por esse processo, eles vêm a ser, e para eles não há duração firme. Por outro processo, essas coisas, ao mudarem continuamente, jamais cessam, e por esse processo, elas permanecem sempre imóveis, em ciclo.
Também. Pois tanto antes foi como será sempre, assim creio, que o tempo infinito jamais ficará privado desses dois, amor e discórdia, ponto. Estes são novos versos empedoclianos, derivados dos fragmentos recentemente publicados de Hipólito, Aires e um Refutatio, impressos por Stein, v. 110, em sua coleção dos fragmentos de Empédocles, p. 43. Compare outra passagem do mesmo tratado de Hipólito, p. 251. Nota 113. Empédocles, fragmento v. 59, Karsten. Assim se firmou a esfera perfeitamente redonda pela densa e secreta harmonia, regendo tudo com estabilidade ao redor. Plutarco, de Fati in Orbe Lunae, capítulo 12. Sobre a divindade atribuída por Empédocles à esfera, Safairus, ver Aristóteles, Metafísica B4, p. 1000, a 29, pois todas as outras coisas existem a partir disso, a discórdia, exceto Deus, isto é, a esfera. Pois se a discórdia não estivesse presente nas coisas, tudo seria um, como ele diz, Empédocles, ponto. Ver pré-ler, História Philosophiae eis Fontibus Locis Contesta, seções 171, 172, edição 3. A condição das coisas que Empédocles chama Safairus pode ser ilustrada, traduzindo seu amor e ódio para a linguagem moderna de atração e repulsão, por meio de uma obra eminente de física moderna, se existissem apenas átomos e atração, conforme agora explicada. Toda a matéria da criação correria para um contato estreito, e o universo seria uma imensa massa sólida de imobilidade e morte. Existe, porém, o calor ou calórico, que contrabalança diretamente a atração e modifica de modo singular os resultados. Alguns o descreveram como um fluido extremamente sutil que penetra as coisas, como a água faz com uma esponja, outros o explicaram simplesmente como uma vibração entre os átomos. A verdade é que sabemos tão pouco sobre o calor como causa de repulsão quanto sobre a gravidade como causa de atração, mas podemos estudar e classificar com grande exatidão os fenômenos de ambos. Dr. Arnott, Elements of Physics, volume I, p. 26. Nota 114. Empédocles, fragmento v. 66-70, Karsten. Pois todos os membros do Deus eram sucessivamente agitados. Nota 115. Plutarco em Eusébio, Praeparatio Evangélica I 8, 10, Plutarco, Placita Philosophorum 2. 6, p. 887, Aristóteles, Etica Nicomacheia 8. 2. Nota 116. Empédocles, fragmento 185, Karsten, o éter comprimindo todo o círculo ao redor. Aristóteles, de Coelho, 2. 13, 14, 3. 2, 2. A Terra permanece em repouso por causa do turbilhão, etc. Empédocles chamava o mar de o suor da terra. Nota 117. Plutarco, Placita Philosophorum 2. 20, p. 890. Nota 118. Zeller, Philosophie der Griechen, I, p. 532-535, segunda edição, Karsten, de Empédocles Filosofia, p. 424-431. As notícias muito imperfeitas que restam acerca das doutrinas astronômicas e meteorológicas de Empédocles são reunidas e explicadas por esses dois autores. Nota 119. Plutarco, Placita Philosophorum 2. 8. Salbacha, Anaxagorae Fragmenta, p. 175. Compare as observações de Gruppe, über die Kosmischen Systeme der Griechen, p. 98, sobre a obscura construção do mundo, Weltgebalde, de Empédocles. Formação da terra, dos deuses, dos homens, dos animais e das plantas. A partir da astronomia e da meteorologia, Empédocles 120 passou a descrever a terra, seus habitantes e seus adornos, como os homens foram produzidos pela primeira vez e como foram constituídos. Todos foram produzidos pela terra, que os lançava para fora sob o estímulo do fogo que ainda permanecia em seu interior. Em suas manifestações mais antigas, e antes que a influência da discórdia tivesse sido suficientemente neutralizada, a terra dava à luz apenas plantas, sendo ainda incapaz de produzir animais. 121 depois de certo tempo,
Ela adquiriu gradualmente a capacidade de produzir animais, primeiro de modo imperfeito e por partes, troncos sem membros e membros sem troncos, depois, combinações discordantes e monstruosas, que não perduravam, como criaturas meio homem, meio boi, por fim, combinações com partes ajustadas umas às outras, organizações perfeitas e duráveis, homens, cavalos, etc., que continuavam a existir e a se reproduzir. 122 Entre essas produções havia não apenas plantas, aves, peixes e homens, mas também os deuses de longa vida. 123 Todos os compostos eram formados pela mistura dos 4 elementos em proporções diferentes, mais ou menos harmoniosas. 124 Esses elementos permaneciam inalterados, nenhum deles era transformado em outro. Mas as pequenas partículas de cada um deslizavam pelos poros dos outros, e a combinação tornava-se mais ou menos íntima conforme a estrutura desses poros fosse mais ou menos adequada para recebê-las. Tão íntima se tornava a mistura dessas partículas finas, quando os eflúvios de um e os poros do outro estavam em simetria, que os ingredientes constituintes, como cores combinadas pelo pintor 125 não podiam ser distinguidos ou manipulados separadamente. Empedocles raramente indicava qualquer proporção específica em que supunha que os 4 elementos entravam em cada composto distinto, exceto no caso da carne e do sangue, que eram formados pelos 4 em porções iguais, e no caso dos ossos, que ele afirmava serem compostos de 1/4 de terra, 1/4 de água e a metade restante de fogo. Ele insistia apenas no fato geral de tais combinações, como explicação para aquilo que passava por geração de novas substâncias, sem apontar qualquer razão para determinar uma razão de combinação em vez de outra, e sem atribuir a cada composto uma razão distinta que lhe fosse própria. Essa omissão em seu sistema é muito criticada por Aristóteles. Nota 120. Hipócrates, sobre a medicina antiga, capítulo 20, p. 620, volume I, edição Littré. Assim como Empédocles ou outros que escreveram sobre a natureza expuseram desde o princípio o que é o ser humano, e como surgiu pela primeira vez, e como foi constituído. Esta é uma das mais antigas alusões a Empédocles, recentemente publicada por M. Littré a partir de um dos manuscritos da Biblioteca de Paris. Nota 121. Empédocles, fragmento V 253, Karsten, o fogo impulsionava alguns, desejosos de chegar ao semelhante, etc. Aristóteles, ou pseudo-Aristóteles, de Plantis, e 2. Empédocles disse ainda que as plantas têm geração em um mundo ainda incompleto, e não perfeito em sua totalidade, e, enquanto essa totalidade está em processo de completar-se, não nasce nenhum ser vivo. Nota 122. Empédocles, fragmentos V 132, 150, 233, 240, edição Karsten. Verso 238. Muitos seres de dupla face e de duplo peito vieram a existir, criaturas bovinas com rosto humano, etc. Verso 251. Primeiramente emergiam da terra formas toscas e incompletas, etc. Lucrécio, V 834, Aristóteles, De Generatione Animalium I, 18, p. 722, d. 20, Física 2. 8, 2, p. 198. D32, de Coelho 3. 2, 5, p. 300, d. 29, com comentário de Simplício em Socholia Brandis, b. 512. Nota 123. Empédocles, fragmento V 135, Karsten. Nota 124. Platão, Menon, p. 76a, Aristóteles, De Generatione e Corruptione I, 8, p. 324, d. 30 seguintes. Nota 125. Empédocles considerava que a natureza dos corpos compostos surge dos 4 elementos imutáveis, misturados entre si de tal modo que os primeiros princípios se combinam completamente uns com os outros, como se alguém, tendo reduzido a pó muito fino e uniforme íon, calcantita, cadmeio e miso, os misturasse de tal forma que nada pudesse ser separado de um sem retirar também dos outros. Galeno, Comentário sobre Hipócrates de Hominis Natura, tomo 3, p. 101. Ver Karsten, de Empédocles Filosofia, p. 407, e Empédocles, fragmento V 155. Galeno afirma,
Contudo, seguindo Aristóteles, de Generatione e Corruptione 2. 7, p. 334 a 30, que essa mistura apresentada por Empédocles não é uma mistura propriamente dita, mas apenas uma aproximação estreita. Hipócrates, diz ele, foi o primeiro a formular a doutrina da mistura real. Mas Empédocles parece ter pretendido uma mistura real em todos os casos em que a estrutura dos poros estivesse em simetria com as partículas que fluíam. Óleo e água, ele dizia, não se misturariam porque não havia tal simetria entre eles, pois Empédocles faz depender a mistura da simetria dos poros, por isso o óleo e a água não se misturam, ao passo que os outros líquidos se misturam, e assim também todos aqueles para os quais se enumeram composições próprias. Teofrasto, de Sensu Essentiali, seção 12, volume I, p. 651, edição Schneider. Fisiologia de Empédocles, procriação, respiração, movimento do sangue. Empédocles estabeleceu ainda muitas doutrinas relativas à fisiologia. Ele se deteve na procriação de homens e animais, entrou em numerosos detalhes a respeito da gestação e do feto e até mesmo tentou explicar o que determinava o nascimento de descendência masculina ou feminina. Sobre respiração, alimentação e sensação, ele também propôs teorias. Sua explicação da respiração foi preservada em um dos fragmentos. Ele supunha que o homem respirava em parte pelo nariz, pela boca e pelos pulmões, mas também em parte por toda a superfície do corpo, por meio dos poros que o atravessam e dos vasos internos conectados a esses poros. Esses vasos internos ligavam-se aos vasos sanguíneos, e a parte deles próxima à superfície enchia-se ou esvaziava-se alternadamente de sangue, pelo fluxo para fora a partir do centro ou pelo refluxo para dentro em direção ao centro. Esse era o movimento que Empédocles considerava como pertencendo constantemente ao sangue. Alternadamente uma projeção para fora a partir do centro e uma retração de volta para o centro. Quando o sangue assim se retraía, as extremidades dos vasos ficavam vazias, e o ar de fora entrava. Quando a maré de sangue voltava a fluir para fora, o ar que havia entrado dessa maneira era expulso. 126 Empédocles concebia essa maré externa de sangue como ocasionada pelo esforço do fogo interno para escapar e se reunir ao elemento análogo que se encontrava fora. 127. Nota 126. Emp. Frey v. 275, seguintes, Karsten. Os comentários de Aristóteles sobre essa teoria de Empédocles são pouco pertinentes. Eles se referem à respiração pelas narinas, o que não era o que Empédocles tinha em vista. Aristóteles, sobre a respiração, capítulo 3. Nota 127. Karsten, sobre a filosofia de Empédocles, p. 480. Emp. Frey v. 307, o fogo primordial aprisionado nas membranas, e o fogo irrompendo para fora, etc. Empédocles ilustra esse influxo e efluxo de ar na respiração pela clepsidra, um vaso com um pescoço alto e estreito, mas com um fundo largo perfurado com muitos pequenos orifícios. Quando o pescoço era mantido fechado pelo dedo ou de outro modo, o vaso podia ser mergulhado na água, mas nenhuma água penetraria nele através dos orifícios do fundo, por causa da resistência do ar no interior. Assim que o pescoço era liberado da pressão e o ar interno podia escapar, a água subia imediatamente pelos orifícios do fundo. Essa ilustração é interessante. Ela mostra que Empédocles estava claramente consciente da pressão do ar como contrabalançando o movimento ascendente da água, e da remoção dessa pressão como permitindo tal movimento. Verso 286. E a chuva não entra no recipiente, mas é impedida pelo volume do ar, caído dentro dele sobre os numerosos orifícios, etc.